Quando seus pais vieram ao mundo, os Estados Unidos já ostentavam o título de maior potência econômica global. Dependendo da sua idade, essa realidade não deve ter mudado muito. Durante o nascimento dos seus avós, a nação americana estava em pleno processo de ascensão para se estabelecer como a força econômica dominante. Entretanto, é legítimo questionar: existiria alguma nação capaz de desafiar essa predominância dos Estados Unidos? Será que a superpotência americana permanecerá intocável no topo da economia mundial? As coisas parecem estar mudando. O panorama econômico mundial está em constante evolução e atualmente apresenta desafios consideráveis para os Estados Unidos e, de fato, para todas as nações mais ricas. Uma recessão está se aproximando e ameaçando a estabilidade desses países. Contudo, essa crise econômica global não desencoraja outros países que estão em plena corrida para melhorar a sua posição econômica. O Brasil, por exemplo, está engajado nessa competição. Como uma das economias emergentes mais predominantes, o país sul-americano está buscando se fortalecer e se tornar um player mais influente na economia global. Portanto, embora os Estados Unidos continuem sendo uma superpotência econômica, o futuro pode trazer mudanças imprevisíveis e oportunidades para outras nações se destacarem. Para os residentes dos Estados Unidos, ligar a televisão e assistir ao noticiário tem sido uma experiência cada vez mais preocupante. Notícias sobre bancos entrando em colapso, taxas de juros crescentes, inflação acelerando e o valor do dólar em queda no cenário internacional têm sido comuns. Esta série de eventos pode ser interpretada como um azar momentâneo ou, de maneira pessimista, o início de um declínio econômico nos Estados Unidos. Federal Reserve, referido aqui como Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, reconheceu que o país enfrentará uma leve recessão neste ano. No entanto, existe um lado positivo. O Federal Reserve projeta uma melhora na situação econômica para os anos de 2024 e 2025. Em 12 de abril, houve uma reunião da cúpula do Federal Reserve, marcada por tensões e discussões acaloradas. O objetivo central era compreender a crise econômica atual e desenvolver uma política monetária eficaz para contê-la. A tarefa era complexa, pois eles precisavam elaborar um plano consistente e eficaz para controlar a escalada da crise, sem prejudicar o crescimento econômico. A estratégia discutida focava em manter as taxas de juros elevadas pelo menor tempo possível, já que as taxas de juros altas podem impactar negativamente o crescimento econômico de um país. No entanto, havia uma facção que defendia a manutenção dos juros altos por mais tempo, inclusive com possíveis aumentos de taxa. A ideia por trás dessa proposta era colocar a inflação crescente, que pode ser exacerbada por mudanças frequentes nas taxas de juros, criando uma atmosfera de instabilidade. Após intensas discussões, decidiu-se manter as taxas de juros elevadas por mais algum tempo. Esta decisão parece ter proporcionado algum alívio para o setor bancário, trazendo uma certa estabilidade em meio a esses tempos incertos. A situação econômica global está cada vez mais desafiadora. De acordo com o Federal Reserve, FED, a inflação nos Estados Unidos deve permanecer elevada até o próximo ano, enquanto a taxa de desemprego deve continuar alta. Além disso, em um relatório recente do Fundo Monetário Internacional, o FMI, foram confirmadas as dificuldades que as nações ricas vêm enfrentando. O relatório intitulado World Economy Outlook previu que o crescimento das economias avançadas cairá pela metade em 2023, mantendo-se nesse patamar em 2024. Essa taxa de crescimento é a metade do que foi registrado em 2022, indicando que lidar com esse tipo de economia está se tornando cada vez mais desafiador. O FMI declarou: com a forte desaceleração, espera-se que as economias avançadas tenham um desemprego mais alto, um aumento de 0,5 ponto percentual em média de 2022 a 2024. Mas e quanto ao Brasil e outros países emergentes? Como essas nações estão lidando com a atual conjuntura econômica? A projeção do FMI para os países emergentes é diferente. O fundo prevê que a economia de países como o Brasil terá uma média de crescimento de 3,9% em 2023, subindo para 4,2% em 2024. Esse crescimento é impulsionado, em grande parte, pela Índia e pela China.
com projeções de crescimento de 5,9% e 5,2%, respectivamente. A diretora-gerente do FMI declarou que a Índia e a China deverão responder por metade do crescimento global em 2023. No entanto, para o Brasil especificamente, o FMI não foi tão otimista, projetando um crescimento econômico de apenas 0,9%. Se a projeção do FMI se confirmar, o Brasil terá um crescimento abaixo da média da América do Sul, que está em torno de 1%. Diante dessa análise de crescimento, o termo BRICS, acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, surge como uma potencial saída para o governo. O conceito dos BRICS foi criado por Jim O'Neill, economista-chefe da Goldman Sachs, em 2001. A Goldman Sachs é um dos maiores grupos financeiros multinacionais. O'Neill publicou um estudo intitulado Building Better Global Economic, BRICS, no qual avaliou o cenário global e concluiu que até 2050, as 4 maiores economias do mundo seriam Brasil, Rússia, Índia e China, originando assim o termo BRICS. Em 2006, após 5 anos de discussões, Rússia, Brasil, China e Índia se uniram para formar um bloco econômico, mesmo sendo geograficamente dispersos. Em 2010, a África do Sul juntou-se ao grupo, transformando o BRIC em BRICS. A questão que surge é: por que isso é benéfico para o Brasil? Atualmente, o PIB combinado dos BRICS já ultrapassa o dos Estados Unidos e da União Europeia. Como demonstrado em diversos estudos, a Índia e a China, dos países integrantes do BRICS, são os que devem apresentar o maior crescimento em 2023. Os países do BRICS abrigam uma população combinada de quase 3,7 bilhões de pessoas, que representam 46% do total global. Isso pode ser um fator determinante para o crescimento da economia brasileira. Uma das principais vantagens de fortalecer a posição do Brasil nos BRICS é a desdolarização do comércio exterior, como, por exemplo, a adoção de uma moeda única. Há conversas em andamento sobre essa possibilidade, semelhante ao diálogo que o Brasil teve com a Argentina. O objetivo dessa movimentação econômica é evitar que a economia desses países fique excessivamente vulnerável à variação de taxa de juros dos Estados Unidos, que, quando elevada, fortalece o dólar, impactando a balança comercial global. A ação de uma moeda comum ajudaria a proteger os países dos BRICS dessas oscilações. O dólar tem sido a moeda padrão global por décadas e beneficiou grandemente os Estados Unidos. No entanto, nenhum país deseja depender das decisões do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, como uma questão de soberania. Há um risco real de que o Brasil troque sua dependência econômica dos Estados Unidos por uma dependência da China. A disputa entre os Estados Unidos e a China no campo econômico é bem conhecida, com muitos interesses políticos envolvidos. Atualmente, uma das principais ferramentas dos Estados Unidos para exercer pressão sobre outros países não são armas militares, mas sanções econômicas. O poder dos Estados Unidos de impor sanções e congelar bens estrangeiros foi visto recentemente com a Coreia do Norte, Irã, Síria, Venezuela e mais recentemente com a Rússia, após a invasão da Ucrânia. A Rússia foi até mesmo expulsa do SWIFT, o sistema financeiro digital global, efetivamente impedindo-a de realizar transações internacionais. A ideia por trás dessas sanções e do congelamento de ativos é sufocar a economia do país-alvo para forçar uma mudança em seu comportamento, como foi o caso com a tentativa de conter a invasão russa na Ucrânia. A estratégia de congelamento de bens e imposição de sanções à Rússia não obteve um sucesso completo por 2 razões principais. Em primeiro lugar, muitos países, incluindo o Brasil, ainda dependem de insumos russos. Um exemplo claro é o setor agrícola brasileiro, que importa a maior parte de seus fertilizantes da Rússia. Em segundo lugar, a China decidiu apoiar financeiramente a Rússia. A China possui uma infraestrutura digital de transações financeiras de nível comparável ao SWIFT, permitindo que ela faça transações com todos os países. Além disso, a China tem planos de expandir o BRICS, buscando incluir mais países no bloco. A intenção subjacente deste movimento é clara. A China aspira a substituir o dólar pela sua própria moeda no mercado global. Em 2001, Jim O'Neill já havia previsto que a China se tornaria uma das maiores economias do mundo até 2050 e que os outros países do BRICS seguiriam o mesmo caminho. A crescente aproximação do Brasil com a China é motivo de preocupação para os Estados Unidos.
No entanto, essa aproximação pode ser vista como um passo adiante para um BRICS mais poderoso e um sinal de declínio gradual no poderio dos Estados Unidos. Uma pergunta persistente é: o que será colocado no lugar desse império? A China expressou interesse em incluir países como Irã e Arábia Saudita no BRICS, ambas as nações com relações complicadas com a política externa dos Estados Unidos. Atualmente, o Brasil se opõe à expansão dos BRICS, e relatos indicam que a Índia e a África do Sul também estão relutantes em abrir o bloco para outras nações. O Brasil busca uma abordagem equilibrada, buscando se aproximar dos BRICS sem provocar conflitos econômicos e políticos com os Estados Unidos. No entanto, é importante notar que os Estados Unidos não se tornaram a maior potência econômica mundial da noite para o dia. O país enfrentou e superou várias crises e recessões devastadoras ao longo da sua história. Uma coisa é certa: as próximas décadas serão cruciais para determinar as mudanças no equilíbrio do poder econômico mundial. E se você gosta desse tipo de assunto, não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo agora em sua tela. Nos vemos lá e forte abraço!